Ô, meninos do Matutino, ontem nós estávamos falando de determinante, não foi isso? A gente estava falando das propriedades quando a aula acabou. Deixa eu ver se eu consigo, ver se vai dar certo. Parece que recuperou tudo aqui. Deixa eu compartilhar aqui lá das propriedades onde a gente tinha parado. Ontem eu tinha começado a falar das propriedades dos determinantes quando a gente encerrou a aula que a gente estava fazendo. Então, deixa eu finalizar isso aqui para a gente encerrar com esse assunto determinante hoje. Aí a gente já vai fazer exercício na semana que vem. Beleza? Se tiver tudo ok, põe um joinha aí para a gente só continuar aí. Penso que compartilhou a tela aí para vocês. Tá? Menininhos, a tela estando compartilhada, vamos só lembrar. Ontem nós falamos que determinante é um número que eu associo a uma matriz. Beleza? Então, nós falamos assim, que quando a matriz tem uma linha e uma coluna, o determinante é o próprio elemento. Tá? Falamos também que o determinante pode ter duas linhas e duas colunas. Aí eu multiplico a diagonal principal menos a diagonal secundária. Quando ele tem três linhas e três colunas, a gente repete do lado direito as duas primeiras colunas, multiplica a diagonal principal, só que vão aparecer mais duas paralelas a ela, soma os elementos, pega a diagonal secundária, que também vão aparecer uma, que é a secundária mais duas, são três diagonais secundárias, multiplica os elementos e soma. Pega o resultado da principal menos o resultado da secundária. Beleza? Isso nós falamos ontem. Falamos também que quando eu tenho uma matriz não, né? Quando eu tenho três pontos, esses três pontos podem formar uma reta ou podem formar um triângulo. E através dos determinantes a gente acha se é reta ou se é triângulo e calcula a área, inclusive. Lembra? Se eu pegar as coordenadas dos pontos, ponto A, x, y, ponto B, ponto C, eu ponho um debaixo do outro, completo com o número 1, formo uma matriz de três linhas e três colunas. Calculo o determinante. Se esse determinante der zero, é porque os três pontos estão alinhados, são colineares, formam uma reta. Se o determinante não der zero, eu calculo o módulo desse número, divido por 2, ou seja, metade do módulo do determinante é a área do triângulo formado. Beleza? E começamos a ver as propriedades ontem. As propriedades que dizia que eu posso calcular de forma mais rápida o determinante de uma matriz. Eu acho que nós somos até a quarta propriedade. A primeira delas é essa que está aí na tela, que diz que uma matriz vai ter o determinante igual a zero se uma fila for nula, ou seja, se uma linha ou uma coluna for igual a zero, o determinante vai ser zero. Nós vimos essa daqui ontem. Nós vimos também ontem a próxima propriedade que está aí, tá? Que diz que se eu tiver duas filas iguais ou proporcionais, lembra que fila é linha ou coluna, tanto faz. Duas linhas iguais ou proporcionais dá zero no determinante. O que é proporcional? É quando uma é o dobro da outra, o triplo, é uma quantidade múltipla da outra. Isso nós vimos ontem também. Paramos, acho que na quarta. A terceira diz que a transposta e a matriz normal têm o mesmo determinante. Se eu tenho uma matriz, tá? Se eu tenho a transposta dela, eu vou ter exatamente o mesmo determinante. Não altera. E ontem, por último, a gente viu essa daqui. Se eu tiver uma matriz e essa matriz tiver uma fila multiplicada por um número, o determinante também fica multiplicado. Então, ele me perguntou como é que é isso aí de verdade. Meninos, é o seguinte. Se eu tenho uma matriz e o determinante dela vale 5, se eu multiplicar uma linha por 2, o determinante também fica multiplicado por 2. Então, o determinante era 5. Eu multipliquei uma linha toda por 2, o determinante passa a ser 10. Ah, eu multipliquei outra linha por 8, o determinante fica multiplicado por 8. Então, a quarta propriedade diz que quando eu tenho uma matriz e eu multiplico uma linha ou uma coluna por um número qualquer, o determinante também fica multiplicado pelo mesmo número. Beleza? Bom, quinta propriedade, que é essa que eu acho que nós não vimos ela. Se eu trocar duas filas paralelas, o sinal do determinante altera. Por exemplo, você tem uma matriz. Se você trocar duas colunas de lugar inteirinha ou trocar duas linhas de lugar, o valor do determinante altera apenas o sinal. Se o determinante era 15, passa a ser menos 15. Se ele era menos 10, passa a ser mais 10. A troca de filas paralelas ou colunas ou linhas altera o sinal do determinante. Beleza?
A sexta propriedade, que eu estou pondo aqui só as mais importantes, tá? Ela diz que se todos os elementos situados no mesmo lado da diagonal principal de uma matriz quadrada são nulos, o determinante é o produto dos elementos. Meninos, essa matriz que está aqui, nesse slidezinho, como é que é o nome dessa matriz mesmo, hein? Quando ela tem zeros de um lado da diagonal principal, ela tem um nominho para ela, não tem? Tá? Você tem a diagonal principal, nesse caso aqui, eu tenho zeros do lado de baixo da diagonal. O nome dessa matriz é matriz triangular. Essa aqui é uma triangular superior, porque os números que estão sem o zero estão na parte de cima, tá? E formam um triângulo aqui com a diagonal principal. Toda matriz triangular, ou superior ou inferior, ou seja, quando tiver zeros do lado de baixo ou zeros do lado de cima da diagonal, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, essa matriz aqui, para eu achar o determinante, basta eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 4, que dá 8 e pronto. Galera, eu gostaria de reforçar com vocês. Toda vez que eu tiver uma propriedade, essa propriedade tem a função de me ajudar, tá? Essa propriedade tem a função de me ajudar a potencializar o cálculo, a fazer que ele seja mais rápido. Tranquilo? Então, vai lá. Só refazendo aqui, quinta propriedade, troca de filas paralelas. Por exemplo, meninos, essa matriz que está aqui, pedi só para refalar aqui. Se eu calcular o determinante dela, e o determinante dela é 10. Se eu trocar a primeira e a segunda de lugar, passar uma para cima e a outra para baixo, calcular o determinante de novo, o resultado vai ser o mesmo, mudando somente o sinal. Beleza? Então, se eu tenho uma matriz, por exemplo, essa matriz A, calculei o determinante, deu 10. Se eu trocar as duas últimas colunas de lugar, se eu pegar e trocá-las em ordem de lugar, o sinal do determinante vai ser menos 10. É só isso. Então, quando eu tenho uma matriz quadrada de qualquer tamanho, se eu inverter duas linhas de lugar, ou se eu inverter duas colunas de lugar, eu estou alterando o sinal do determinante. Beleza? A sexta propriedade diz que se eu tenho uma matriz triangular, o que é uma matriz triangular? Aquela matriz que do lado da diagonal para baixo ou para cima é tudo zero. Essa matriz vai ter o determinante como sendo os elementos da diagonal principal sendo multiplicados. 4 vezes 2 vezes 1 nesse caso, dá 8. Beleza? Essas são as propriedades daqui. Galera, eu acho que essas 6 propriedades é que eu tinha selecionado para vocês. E tem aqui o teorema que é chamado de teorema de Binet. O teorema de Binet diz que o produto de dois determinantes é igual ao produto das matrizes depois calculou o determinante. Ou seja, dá uma olhadinha aí. Eu tenho a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 2. Eu tenho a matriz B, matriz quadrada de ordem 2. Eu tenho que aplicar o teorema de Binet sempre que for conveniente para mim. Ele está dizendo que eu posso multiplicar as matrizes, depois calcular o resultado do determinante. Ou eu posso fazer o contrário. Eu calculo os dois determinantes, depois eu multiplico o resultado. Ele está dizendo aqui no teorema de Binet que na multiplicação não importa a ordem que você vai fazer. Eu multiplico a matriz A pela matriz B, eu tenho um resultado. O resultado eu calculo o determinante, deu 20. É a mesma coisa que eu calcular primeiro os determinantes e depois multiplicar. Beleza? Eu acho que eu tenho até um exemplo com números aqui do teorema de Binet. Dá uma olhada aí. Nesse caso aí, meninos, matriz A, tá? Matriz A, como é que eu calculo o determinante? 4 vezes 3, diagonal principal dá 12. 2 vezes 1 dá 2. Se eu pegar 12 menos 2, está aqui, ó, 10. É o determinante da matriz A. Matriz B, determinante, 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 0 é 0. 6 menos nada dá 6. Eu peguei e calculei o determinante da A, calculei o determinante da B. Um deu 10 e outro deu 6. Se eu multiplicar 10 por 6, dá 60. O que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz o outro procedimento. Primeiro eu calculei o produto das matrizes. Dá uma olhada. Matriz A vezes a matriz B. Vou multiplicar as duas. Como é que multiplica, cara? Pega a linha, multiplica por coluna. Fica 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 1 é 1. Está aqui o número 13. Primeira linha, lá pela segunda coluna.
4 vezes nada, 1 vezes 2. Está aqui, 2. Cheguei no resultado do A vezes B. Aí a gente calcula o determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vai dar os mesmos 60. Então, o que o teorema de Binet diz, cara? Você pode calcular o determinante de uma matriz, o determinante da outra, calcular só os determinantes. Ou você multiplica as matrizes, depois faz o determinante, tá? Então, é essa formulazinha que está aqui embaixo. Determinante de A vezes determinante de B é igual ao determinante de A vezes B, tá? Galera, essas propriedades que eu pus aí, que são essas 6, são as principais propriedades. Principais no fato de te ajudar. Só revisando para você. Quando é que um determinante é zero de cara? Se eu tiver uma linha inteira de zeros, ou uma coluna inteira de zeros, determinante dá zero. Se eu tiver duas linhas iguais ou proporcionais, duas linhas ou duas colunas, dá zero o determinante, não tem que fazer conta. Como é que eu posso fazer um determinante rapidinho, se ela for triangular? Se tiver zeros para baixo ou zero para cima da diagonal, basta multiplicar a diagonal, que o resultado é o determinante já. Se eu trocar duas filas de lugar, duas linhas ou duas colunas, eu altero o sinal do determinante. Se eu multiplicar uma linha inteira por um número, o determinante também fica multiplicado pelo número. Beleza? Galera, essas são as principais que a gente vai usar, inclusive, bastante lá em sistema linear. Quando a gente vai calcular um sistema para saber se ele é possível, se ele é determinado, se ele é impossível, nós vamos usar bastante essas propriedades que a gente viu aqui. Beleza? Tem uma aplicaçãozinha aqui para a gente, né, ver como é que funciona as coisas. Dá uma olhada. Calcule o valor de x a fim que o determinante da matriz seja nulo. Cara, eu tenho que calcular o valor de x aqui para que essa matriz aqui tenha um resultado nulo, ou seja, para que o determinante dela seja igual a zero. Cara, isso aqui é bem simplesinho, é só para você, tá? Não deixar de praticar, tá? Como é que eu faço um determinante ser nulo? Eu pego e calculo o determinante, esse determinante aqui, põe ele igual a zero. Só lembrando para vocês, repete a primeira e a segunda coluna do lado direito, multiplica diagonal principal, anota, multiplica diagonal secundária, anota. Beleza? Produto da principal menos o produto da secundária. Só que ele falou que isso aqui tem que ser igual a zero. Dá uma equação e a gente resolve. Beleza? Meninos, nós vimos aí de forma que todos os determinantes, tá, são de ordem 1, de ordem 2 ou de ordem 3. Tranquilo? Tá? De ordem 1, de ordem 2 ou de ordem 3. Agora, deixa eu só finalizar com vocês. Como é que a gente vai calcular quando o determinante tiver ordem 4, ordem 5, ordem 6, 7, 8, 9? Uma matriz, cara, é infinita. É meio raro de precisar de cair isso no Enem, tá? Calcular determinante quando por Laplace? Tá? Oi? Por Laplace, que você pode calcular? A gente calcula ou por Laplace ou por Chiot, tá? Aqui nós vamos falar por Laplace, que é a forma de calcular o determinante da matriz, quando ela tem uma ordem normalmente maior do que 3. Porque ordem 1, 2 e 3 é fácil, tá? Quando ela tem ordem maior do que 3, cara, deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é o método que faz, que é exatamente o Laplace que você falou aí, tá? O teorema de Laplace, ele diz para você fazer uma continha, cara, que ele fala assim, ó, escolha uma linha da matriz ou uma coluna. E aí ele manda você usar essa sequência de contas aqui. O que é isso? Você pega o elemento e multiplica por um negócio que chama cofator daquele elemento, tá? Que é bem tranquilo de fazer. Isso não é complexo, cara, só que você tem que prestar atenção nele. Dá uma olhada. Eu tenho um exemplo aqui pronto para você entender o que é. Eu tenho uma matriz aqui de 4 linhas e 4 colunas, uma matriz quadrada de ordem 4. Não dá para calcular a diagonal principal menos secundária, igual a gente fez na ordem 2. E não dá para repetir colunas, igual a ordem 3. Então, o procedimento, quando a ordem é maior do que 3, normalmente é o Laplace, tá? Então, o que a gente faz? Escolha uma linha ou uma coluna. Nesse caso, eu escolhi a primeira linha. O que a gente faz? Eu pego cada elemento aqui, o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e faço o elemento multiplicado pelo cofator dele.
Aí você fala, sério, o que é esse cofator, velho? Cara, cofator é um trem bem tranquilo. Dá uma olhada aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó. Esse 1 é o elemento que está aqui, é o primeiro, o número 1. Aí esse aqui, cara, é uma formulazinha. Menos 1 vezes um determinante. Cara, que determinante que é esse? Você pega esse número 1, joga fora a linha e a coluna dele. Essa linha e essa coluna desaparecem. Se você apagar a linha e a coluna do número 1, vai sobrar aqui 2, 1, 5, 1 menos 1 e 2, 0, 4 e 1. Isso aqui é uma nova matriz, e se você calcular o determinante que está aqui, chamado de cofator. Então, olha bem, eu vou fazer isso na prática com vocês lá no quadro exercício. Então, cofator de um elemento é quando você elimina a linha e a coluna dele e calcula o determinante. Dá uma olhada aqui. Eu tenho essa matriz A e eu quero calcular o cofator do elemento. Dá uma olhada aqui. O cofator que eu quero calcular é o cofator desse número 2 aqui, ó. Tá? O que eu faço? Eu elimino a linha e a coluna dele. Ela some, cara, desaparece. A linha 2, a linha 1 e a coluna 2. Some. O que sobra? 3, 4, 2 e 5. Tá aqui, ó, 3, 4, 2 e 5. Eu vou calcular o determinante disso aqui e multiplicar por esse menos 1 elevado a 1 mais 2. Cara, o que é esse 1 mais 2 aqui? Esse 1 mais 2 é a ordem do elemento aqui. Então, vamos lá. Eu quero calcular o cofator do número 2. Esse número 2 está na linha 1, coluna 2. Está aqui em cima, então, a linha 1, coluna 2, é o expoente. Menos 1 é da fórmula. Então, eu pego esse 2, elimino a linha e a coluna dele e calculo o determinante do que sobra. Olha aqui um outro exemplo. Eu quero calcular o cofator desse número 4 aqui, ó. Aonde é que está esse 4, cara? Esse 4 está na terceira linha, quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. Então, o que eu vou fazer? O cofator daquele número 4 é o menos 1, que é da fórmula. 3 mais 4 lá no expoente. O que é o 3 de 4? A linha e a coluna do número que eu estou calculando o cofator. Beleza. Então, esse 4 está na linha 3, coluna 4. Está aqui. Menos 1 elevado a 3 mais 4. Se eu tirar essa linha e essa coluna, o que sobra, cara? Sobra 4, 0 e 1. Está aqui. Sobra menos 2, 1 e 3. Está aqui. Sobra menos 4, 8 e 0. Está aqui. Se você calcular esse determinante e multiplicar por esse menos 1 elevado a 7, o que sobrou aqui nós vamos falar de cofator. É o nome do resultado. Então, o que é cofator? É quando você pega um número, elimina a linha e a coluna desse número. Você joga fora. O que sobra, você monta uma matriz nova, calcula o determinante. Isso é chamado de cofator. Laplace resolveu formalizar isso aqui para calcular o determinante. Só que você não pode fazer isso para um elemento. Você tem que fazer para a linha inteira. Então, vamos lá? Como é que eu calculo o determinante dessa matriz de ordem 4? Ele escolheu aqui a primeira linha. Você pega esse número 1, que é o primeiro elemento, está aqui, e multiplica pelo cofator dele. O que é cofator dele? Quando você joga fora a linha e a coluna dele, o resto você calcula o determinante. Mais, próximo número é o 2, está aqui, 2. Você vai pegar e eliminar a linha e a coluna do número 2. O resto que sobra, você monta um determinante. Mais, próximo elemento, está aqui, é o menos 3. Você vai pegar, fazer o quê? Eliminar a linha e a coluna do menos 3. Joga fora a linha e a coluna. O que sobra, você monta um determinante. Mais, próximo número é o 0. O que você vai fazer? Eliminar a linha e a coluna do 0. O que sobra, você monta um determinante. E aí você vai até chegar no resultado, tá, do cálculo. Beleza? Esse, meninos, é um exercício chamado cálculo determinante segundo a teoria de Laplace. Olha um outro exemplo aqui. Quero calcular o determinante dessa matriz de ordem, de novo, 4. Lembra que serve para qualquer ordem. 3, 4, 5, 6, 10, qualquer uma. Tá? Meninos, o que eu faço aqui? Facélio, naquela hora você escolheu a primeira linha, agora você escolheu a primeira coluna. Por quê? Porque nós não somos besta, bicho. Olha aqui. Quando você tem aqui nessa linha o número 0, 0 vezes esse número aqui, eu não preciso calcular, porque 0 vezes qualquer número dá 0.
Então, o que é um macetinho aqui? Quando você tem uma matriz, você vai escolher a linha ou a coluna que tenha muitos zeros. Quanto mais zeros, melhor. Por exemplo, aqui eu tenho 4 elementos, só que 2 são zero. Então, em vez de eu fazer 4 contas daquela, eu vou fazer só quantas? Só 2. Quando é zero, não precisa, porque 0 vezes qualquer número é 0. Bora ver a continha aqui, então? Dá uma olhada aí. Escolhemos a primeira linha, beleza? O que eu vou fazer? Calcular o cofator do primeiro elemento. Não precisa, porque ele é 0. Cofator do segundo elemento. Cara, visualiza. Você vai jogar fora essa linha e a coluna do número 1. Então, a linha e coluna. Vai sobrar aqui, ó, 2, 3, 1, 2, 1, 5, 4, 2 e 0. Tá aqui. O que você faz? Calcula o determinante, multiplica pelo número. Mais o 0 não precisa, vai para o menos 1, faz a mesma coisa. Joga fora a linha e a coluna dele. O que sobra, você calcula o determinante. E esse é o resultado dele. Beleza? Então, vai lá. Laplace, a gente vai usar pouco isso, tá? Eu vou fazer só alguns exemplos para vocês verem. Laplace diz que eu posso usar esse método para fazer qualquer determinante de qualquer ordem. Só que ele é um processo, cara, que dá trabalho. Tá? Esse negócio de ficar calculando o cofator é um processo que dá bastante trabalho. Beleza? Dá uma outra olhada aí. Considerando a matriz A, tá? A seguir, determine o cofator do elemento de maior valor. Nesse caso aqui, ele não quer nem o determinante. Porque, presta bem atenção, se eu quisesse o determinante, meninos, aonde que eu ia calcular? Já que nós não somos bobo, eu ia pegar a segunda linha. Olha o tanto de zero que tem nela. Se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, o ideal é pegar a segunda linha, para fazer poucas contas. Eu teria que fazer 1, 2, 3, 4 continhas daquela grande. Nesse caso, eu faço só uma conta. Beleza? Mas não é isso que ele está pedindo. Ele está querendo o quê? O cofator do elemento de maior valor. O maior número aqui é o 8. Beleza? O que nós vamos fazer? Eliminar a linha e eliminar a coluna do 8. E o resto a gente monta uma nova matriz para calcular o determinante. Olha lá. Ó, o cofator. Olha aqui. Eu eliminei a linha e eliminei a coluna. O que sobra, meninos? 1, 1 e 1